acompanhe pela live do Facebook e YouTube no www.thewallfm.com e ainda nos sites radios.com e radios.net. Baixe o aplicativo The Wall FM nas lojas Google Play ou Apple Store. Mande mensagens de texto ou voz para o WhatsApp 11 94201 9666 ou ligue para falar ao vivo 11 4852 2720. Curta e siga The Wall FM no Instagram e Twitter e compartilhe nossos lives. Brasil Rádio Rock. The Wall FM. Bela Casa, materiais para construção. Há mais de 20 anos no bairro Cerâmica, em São Caetano do Sul. Pensou em construir e reformar? Vem para Bela Casa Materiais de Construção, aqui em São Caetano do Sul. Estamos há 20 anos no mercado. Rua Casimiro de Abreu, número 378, no bairro Cerâmica. Telefone para contato 4227-6267. Vem que tem. Bela Casa, materiais para construção. Nosso objetivo é o cliente satisfeito, desde o atendimento até a conclusão da compra. Rua Casimiro de Abreu, 378, bairro Cerâmica, em São Caetano do Sul. WhatsApp 11 99492 2200. Bela Casa, materiais para construção. Vem que tem. Eu sou o psicólogo e hipnoterapeuta Wagner Melo. Realizo atendimentos com o uso de hipnose clínica e regressões terapêuticas há 12 anos. Contatos pelo WhatsApp 11 97215 0601. Wagner Melo, hipnose clínica e regressão terapêutica. Pessoal, e você que tem pequena e média empresa e está querendo aparecer, mostrar onde você está nas mídias digitais, na internet, faço exatamente isso no marketing digital, com impulsionamentos inteligentes no Facebook e Instagram. Então você que tem pizzaria, casa de bolo, enfim, qualquer situação para comércio e está querendo mostrar onde você está, o marketing digital vai buscar o cliente certo para você, por um custo bem pequeno. Entre em contato comigo que eu explico. 947139311, André Gianotti. Emagrecer em série com Elizabeth Souto, a psicóloga Patrícia Dias e a nutricionista Ana Carolina Yoshida. Olá, muito boa noite. Eu sou o Isidoro. Estamos ao vivo pelo nosso aplicativo da Rádio The Wall, que você encontra nas lojinhas Google Play ou Apple Store. Se não tem, é só acha com muita facilidade o aplicativo da rádio. Baixa aí para o seu aparelho, é de graça o aplicativo. Quando tiver aí, é só dar o clique, vai ouvir música ou vai ouvir a programação de entrevistas, de lives aqui direto do estúdio da Rádio The Wall. Estaremos também gravado para as nossas redes sociais, para o Facebook e para o YouTube. Mais um programa Emagrecer em Série, apresentado por Elizabeth Souto. Olá, Beth, boa noite. Olá, Isidoro, meus queridos ouvintes, hoje diferentão. Agora são 20 horas e 35 minutos, tentamos tecnicamente, não conseguimos colocar o programa ao vivo. Estamos gravando, não menos importante, porque o que nós nos planejamos vai ser entregue e depois vocês vão ouvir e assistir pelo YouTube. Então é assim, hoje é diferente, parece que minha alma não está conectada aqui nem no meu corpo, nem no meu microfone, viu, chefe? Parece que quando eu sento aqui, liga toda essa parnafernália de botão, de mesa, de câmera, parece que eu me transformo. Mas que eu seja a mesma Elizabeth Souto e que eu possa entregar para cada um de vocês o que viemos fazer. Com muito orgulho, mas muito orgulho, ninguém fica com 6 programas no ar se não tiver conteúdo, se não tiver público. E então eu sabia que eu não estava enganada quando convidei Patrícia Dias, psicóloga, e ela muito gentilmente me entregou de presente a Ana Yoshida, para que nós fizéssemos essa parceria. Aqui vocês estão vendo 3 mulheres com idades diferentes, com metodologias diferentes que nós usamos, mas nós somos a realidade do que deu certo. Nós usamos formas diferentes para chegar no objetivo. E hoje eu
que pesava 130 quilos, peso 49 quilos, muito saudável. Depois a Patrícia e a Ana também vão falar um pouquinho delas. O que eu quero mostrar com isso, Isidoro? O que eu quero mostrar, Ana? O que eu quero mostrar a Patrícia? Que nós, embora nós estejamos aqui nesse glamour que é a rádio, eu com essa cara da riqueza, a gente vende a verdade. Aqui nós não estamos enganando ninguém e nem dizendo que fazer dieta é fácil. Que não foi fácil para nenhuma de nós, mas nós alcançamos o objetivo e nós hoje desfrutamos de saúde, hoje nós podemos ajudar outras pessoas e esse é o intuito do programa Emagrecer em Série, com muita honra, o 6º programa. E que ele seja infinito e que num curto espaço de tempo a Ana e a Patrícia assumam este programa com este nome, com elas tocando aqui um horário da Rádio Deual, que esse é meu convite, não escondo delas desde o começo, quando elas começaram a estar aqui conosco, que o assunto é infinito também, porque dúvidas e o que acontece na vida de uma pessoa que tem sobrepeso, que ela está obesa, mórbida, não interessa. A pessoa não está contente com aquilo que ela olha no espelho, ela pode ser ajudada. Eu tenho terapias quânticas, a Ana é nutricionista e a Patrícia tem técnicas quânticas, mas o foco dela é psicóloga, ela é clínica, né? Clínica. Então, já falei demais para a câmera e a ação que não está no ar ao vivo e a cores. Eu vou passar primeiro para a Patrícia, pela ordem de hierarquia, que ela veio primeiro na minha vida, mas não menos importante hoje a Ana e a Sofia, que está na barriga da Ana, né? Hoje a Sofia está mais aparecendo, né? A barriguinha hoje aparece. Gratidão, Patrícia, por tudo que você é na minha vida e por tudo que você se dedica para que a gente possa entregar o melhor para os nossos ouvintes. Eu que agradeço pela oportunidade, Elizabeth, muito obrigada, porque se não tivesse aberto os caminhos, não estaríamos aqui, né, Ana? Obrigada, Isidório, obrigada, Ana, que de prontidão, né, aceitou o convite e eu me sinto muito orgulhosa por estar aqui. Foi um divisor de águas na minha vida e está sendo, então sou muito grata. Bom, eu sou ex-obesa também, cheguei a 109 quilos, hoje eu estou com 72 quilos, né? Ainda não cheguei no meu peso ideal, sou muito clara, meu peso ideal está entre 68 quilos, mas estou batalhando para isso, né? Os últimos quilos são um pouquinho mais difíceis, mas foram 37 no total. Que quando a gente chega no final, para alcançar o objetivo, se nós tivermos algum problema, e mulheres têm muito mais problemas hormonais, problemas de faixa etária, ele vai tendo uma certa dificuldade. Eu não estou aqui justificando. Sim. Eu estou dizendo que esse objetivo da Patrícia, ele vai se cumprir. Mas as dificuldades, nós estamos mostrando aqui que se fosse fácil, eu ia estar rica. Eu ia ficar rica. Olha, foram se eu, a Ana e a Patrícia fôssemos vender um milagre, estaríamos ricas, né? Eu falo que eu estava nos 3 dígitos, aí eu fui fazendo por, né... eu falo assim, por conta própria, até que eu estacionei. Aí eu fui buscar a Ana já com 96 quilos, mais ou menos. E foi aí que o meu processo, que foi uma reeducação alimentar. O que eu entrei, por que assim, eu sou tão grata também, né, a Ana? Porque foi algo diferente. Eu estava, como nós falamos, cansada de ir em profissionais e copia e cola. Então, o que eu posso comer? 3 bolachinhas de água e sal, chazinho, sempre tudo igual. Então, com a Ana eu encontrei o diferencial, que é uma reeducação alimentar que me deu saciedade, repôs os nutrientes que estava faltando no meu organismo. Então, eu emagreci de maneira saudável, sem a necessidade de fazer plástica, porque para quem emagrece hoje, né, quase 40 quilos, com você emagreceu muito mais, mas a tendência é que você fique com flacidez, né, ainda mais mulher, na faixa etária que eu estou aí, né, com 46 anos, então a tendência, isso foi muito gradual, né? Então foi algo que não foi assim de um dia para o outro. É muito interessante que você colocou também, gradual. Gradual, bem porque gradual. Quem quer tudo para ontem, ele a princípio parece que está tudo certo, mas aí vai cansar, vai vir outros questionamentos e a pessoa desiste. Então, se você já começa a encarar como que vai ser, você tem que aceitar e concordar. Não é fácil. Não porque é. se fosse fácil, ninguém estaria gordo, nem obeso, nem acima do peso.
E quando eu falo gordo, é porque é assim que nós somos tratados. E nós mulheres oscilamos, né? Então, de acordo com o nosso estado emocional, como você falou, questões hormonais. Então, nós oscilamos muito. Tanto é que a Ana mesmo fala, se você está no período menstrual, dá uma alteração. Se você toma um corticoide, porque às vezes você está com algum problema de saúde, vai dar alteração. Um antibiótico. Então, assim, tudo isso dá alteração. Então a gente oscila muito, né? Nós mulheres temos infelizmente ainda na sociedade, temos uma sobrecarga muito grande. E por mais que você tenha algumas questões bem resolvidas, tem outras questões que vêm e afetam diretamente. Um ex-compulsivo, por que ele é compulsivo? Porque ele tem questões emocionais que tem que ser vistas. Tem que ser vistas. Então, assim, eu sempre falo que o emagrecimento é só por hoje. É para você ir, é um dia de cada vez, é passo a passo, para você ir consolidando e ter novos hábitos alimentares. E hoje, por mais que eu queira, eu não consigo, como diz o pessoal, chutar o pau da barraca. Não consigo. Né? Eu mudei hábito, isso se consolidou. Então, uma vez que eu mudei esse hábito, lógico... Você se reeducou. Me reeduquei. Então, hoje, assim, hoje eu prezo por uma alimentação caseira, menos industrializada possível, menos fast food, assim, é coisa rara, né? Até por conta da saúde, de saber o que eu estou fazendo, o que eu estou preparando e que estou me nutrindo. Né? Um alimento que eu falo que não é só um respeito, corpo, né? Um respeito pelo seu corpo. E né? o corpo fala, né, Patrícia? Quando nós começamos nessa dinâmica de nos alimentarmos direito, o bem-estar que nós alcançamos, ele é muito rápido. O bem-estar e porque assim... o corpo está cheio de gratidão, né? Então agora eu não como 2, 3 hambúrguer, eu não tomo Coca-Cola na garrafa de 1 litro, né? É uma diferença. Né, muito. Hoje refrigerante, assim, pra mim, eu falei, eu era viciada em Coca-Cola, eu brinco. Eu já cheguei a comer 8 pãezinhos um dia. Eu imagino. Então, todas essas questões que, assim, hoje, imagina, né? Eu não consigo. Adoro um pãozinho francês, como acho que quase toda pessoa gosta, mas hoje eu prefiro fazer escolhas mais saudáveis, né? Nem eu falei, a panquequinha de banana com aveia, um pão de queijo de frigideira que não é de queijo. Então, essas coisinhas, elas nutrem muito mais. E, assim, não tem o glúten, não tem a lactose, que é um dos temas que a gente vai falar hoje. E me dá saciedade por um bom tempo. Então, eu me sinto nutrida e, ao mesmo tempo, sem excessos de coisas industrializadas, coisas prontas, né? Então, agora eu vou pedir para a Ana também se apresentar para quem está aqui pela primeira vez. Ana Yoshida, uma japa, linda de morrer. Gratidão. Japa, né? 50%. 50%. Gratidão por ter aceito o convite e ter enfrentado esses 6 meses, porque eu sei quanto que você é ocupada, né? E deixo aí para você falar um pouquinho com o nosso público. Olá, boa noite. Né? Eu quem agradeço, viu, Elizabeth, a oportunidade. Para mim é um grande prazer estar aqui. E esses 6 meses têm sido muito gratificante, né? Entrando um pouquinho, né, também na minha história, né? Então também tive um problema de sobrepeso, né? Então eu pesava 20 quilos a mais do que eu tenho hoje. Tentava todo tipo de dieta. Dieta do ovo, da proteína, jejum, né? Nossa, dieta da sopa obeso adora enfrentar o jejum. É quase um martírio. Porque vai lá no chicotinho, fala assim, quem sabe eu faço um acordo aqui, eu vou emagrecer, não é? E a minha fraqueza era o doce, a barra de chocolate e a Coca-Cola também. Né? Porque assim... E eu fui mudando esse hábito, mudando a visão, o estilo, né, de vida mesmo. Mesmo porque uma nutricionista não pode se apresentar com excesso de peso. Exatamente. O que veio antes? O que você foi estudar para ser nutricionista por conta do seu peso ou é uma vocação independente? Não. Sempre gostei da nutrição, né? Mas quando eu entrei na faculdade eu já estava com excesso de peso. Tá. Né? Então o seu desafio que eu fui aprendendo, eu comecei a aplicar. Tá. Né? E com o tempo eu percebi... Ficou chata em casa? Um pouquinho. Levou, porque não, tem isso também, porque quando o obeso começa a alcançar o objetivo, um obeso, ele não é obeso sozinho. Com certeza, se ninguém da família o cachorro mas tem alguém vai ter sempre alguém fazendo uma parceria com o obeso.
Sempre. Sempre Ou tem. porque é genético, ou porque é para acompanhar o outro ganha peso. E nessa fase, eu tô falando do estudo de carteirinha, viu, amada? Ou Que eu para tenho te diploma. auto-sabotar, porque tem muito isso, Também, né? também. Tem muito isso, não Então, quero. quando a gente começa a melhorar e o peso é visível, né? Porque quando você emagrece 5 quilos, você tem lá 2 centímetros de cintura que foi embora. Porque se você está muito obeso, é 2 centímetros. Aí você já quer passar o milagre. Na verdade, você quer que o outro também comece para te dar força. No inconsciente, seria uma leitura. Sim. Aí a gente, às vezes, até se torna chato, porque nem todo mundo tá na mesma vibe, né? Apesar que lá em casa, realmente, eu que realmente mudei os meus hábitos alimentares. Viu? Você que abriu esse caminho. Que abri esse caminho, né? Mesmo porque se a outra pessoa ela não tem o mesmo objetivo que você, o mesmo foco que você, ela não vai te acompanhar, né? Então você tem que pensar qual é o seu objetivo. Você falou que é 50% japa, né? Geralmente os orientais são bem magrinhos. Você puxou para quem? Que lado aí da família? Sim, apesar que minha mãe, ela teve um quadro a sua mãe de sobrepeso. Ela é japonesa ela ou ela é japonesa? Ela é japonesa mesmo? Não. Ela é qual geração? Ela é a segunda. A segunda geração, tá. Né? E o meu pai é baiano, né? Uia, uma japa com baiano, negócio Por isso que ficou uma mistura, né? Tá. Então, você herdou de que lado a obesidade? Olha, do lado do meu pai. Tá. Do meu pai. Né? A minha mãe, ela tinha um quadro de sobrepeso. Depois que eu me formei, né? Ela realmente ficou interessada em se cuidar e nós montamos um tratamento para ela. Tanto é que até hoje ela mantém o mesmo peso. Tá, olha que legal. É. Mais uma para esse rol, né? Um dia que ela quiser estar aqui conosco, traga ela aqui. Legal. Pra gente mostrar quem é a mamãe. Uma pena porque ela entra em todos os programas e hoje ela não vai poder entrar. O Isidoro, depois que subir o programa lá no canal, as pessoas podem comentar depois? Sim. Uhum. E quando a gente jogar ele no Face também pode dar para comentar, então? Também. Então bacana. tá. Aí depois a gente faz uma provocação para os nossos ouvintes e seguidores, né? Porque é um assunto muito interessante. Então, o que vocês combinaram hoje? Que nós vamos trazer que fio condutor para entregar para os nossos ouvintes? Falaremos sobre intolerância. Intolerância né? alimentar, as duas principais, tem inúmeras intolerâncias. Hoje já, se você for ver, eu estava pesquisando esses dias, existem testes que identificam até 500 intolerâncias alimentares. Nossa, mas esse negócio ainda é muito xereta. Né? Eu falei, gente... Fica pesquisando nesse negócio, já dá um trabalho danado. Olha o trabalho que eu tive de trazer alguma coisa para ilustrar e comer aqui, que seria sem lactose e sem glúten. Que parece que o povo resolveu ter esse negócio aí como diagnóstico. E a Patrícia traz qual alergia? Olha, eu trago a intolerância à lactose. Eu sou intolerante 100%, né? Eu já tenho que tomar muito cuidado, até por questões... Eu posso me considerar até um princípio de alergia. Por quê? Quando eu descobri, a minha família é mineira. Então, assim, todo bom mineiro, né? Gosta de fazer doce de leite, gosta de queijo. Nossa, queijo era a minha paixão. Café com leite, então, nata. Eu sempre fui boca boa. Por isso, da obesidade também. Minha família, culturalmente, é coisa Trazia de mineiro, isso, né? Aquela coisa, come mais um pouquinho. Porque mineiro, se você não come na casa, é uma ofensa. Né? Desfeita. Uma desfeita, né? Então, assim, a gente cresceu com isso. Então, todos os momentos... A comida ela é reconfortante. Foi essa a questão da obesidade. Então, eu tenho obesidade tanto da família do meu pai quanto da família da minha mãe, né? Mas, assim, por volta dos 30 anos, hoje eu estou com 46, eu comecei a ter diarreias com frequência, né? E não se descobriu o que era. 30 anos, não, menos de 30 anos. Eu devia ter uns 27, 28 anos, mais ou menos. Não se descobria o que era inchaço abdominal, gases, essas coisas. E voltava e falavam que era colite, que era inflamação, que eu tinha alguma coisa séria no intestino. Cansei de fazer endoscopia, colonoscopia já naquela época. E só assim, detectavam o quê? Intestino inflamado, intestino extremamente inflamado. Não se descobriu o que era. Até que em nenhuma das situações eu fiquei muito mal, né? E precisei realmente de buscar um médico. E uma médica... falou pra mim, você já fez teste de intolerância à lactose? Eu nem sabia o que era lactose. Lactose é o açúcar do leite.
Eu falei não. Ela falou, você tá com cara de intolerância à lactose, porque, nossa... Assim, Foi uma gastro ou uma clínica? Foi uma gastro. Uma gastro. E ela falou assim pra mim, ela falou, olha, nós produzimos a enzima lactase, que é uma enzima que está digestiva, que ela quebra as moléculas da lactose, mas tem pessoas por predisposição genética ou por alguma agressão no intestino que depois de um tempo deixam de fabricar. Né? Elas não são enzimas. Você nasce com uma quantidade, depois... Né, você vai mudando. Vai mudando e depois ela não vai na criança você consegue ainda, mas no adulto não mais. Tá bom. Fiz o teste 70%. Só que naquela época, quase 20 anos atrás, ninguém sabia ao certo como lidar. Eu lembro que ela falou assim, você pode continuar comendo alguns derivados. Não existia, o único leite que existia era o Ades e não tinha o sabor que tem hoje. Né? Não existia essa coisa de você achar um armazém, por exemplo, tem aqui em Santo André, só com coisas veganas. Não existia. E aquilo, eu lembro que aquilo era véspera de Páscoa. Eu era professora, ganhava um monte de coisa e eu entuchei o pé na jaca para falar, posso comer os derivados ou continuar comendo os derivados. E fui passando mal cada vez mais até que eu cheguei 100% de intolerância. E assim, outra coisa que era muito comum, né? A enzima lactase. Nós temos a enzima lactase que é feita artificialmente, que é vendida em farmácia. Na minha época não existia. Então tinha um amigo meu que ia para os Estados Unidos e lá é muito comum. Então lá vende-se a preço de banana. Então, por exemplo, aqui era importado, chegarei aqui na época por R$600, uma caixinha. Ele trazia por 30. Então ele começou a trazer. E os médicos também brasileiros não tinham essa capacitação, porque era algo meio novo. Então, você perguntar, não você sabia pode o que ia acontecer com o tempo. Você pode tomar? Pode. Cada vez que você for comer alguma coisa, que era você um pode milagre tomar. da vida. Então, assim, eu lembro até, tinha sorvete, eu adorava aquele sorvete chamado Corneto, então aquilo eu comia direto. É gordinho, né? Gordinho quer comer. Então, assim, fazia doce de leite lá com a família, comia, pudim, comia, tudo comia. Tomava enzima e comia. Tomava enzima e comia. Tomava enzima e comia. Então, assim, me deleitei. Né? Só que teve um dia em que essa enzima me deu um tipo de uma anafilaxia, me deu um inchaço, né? Esse excesso de enzima, ele causou uma reação alérgica. E eu tinha dores de cabeça com frequência e não sabia que era dessa enzima. Muitos anos... Ou seja, hoje você não pode usá-la. Não posso usar. Você desenvolveu uma alergia da enzima que era para te lactase. proteger. Exatamente, pelo excesso. Porque assim, hoje os médicos têm a consciência que assim, você tem que usar no máximo 1, 2 vezes por semana. Você experimenta. Então, por exemplo, faz de conta que eu tô com esse docinho aqui, né? Então, eu quero comer. Então, eu coloco uma enzima e como só esse docinho. Aí eu verifico... Você vai testar. Como o meu organismo reage? Tá tudo bem? Tudo bem, então tá. Um pedaço de pizza de mussarela. Então eu vou testar. Hoje é provado, e assim, no Brasil, tem até um marido de uma amiga minha que trabalha numa fábrica, né, de leite, que faz todos esses processos. Então é provado que nós não temos equipamentos também para testar 100% dos produtos sem lactose. Na verdade, eles não são sem lactose. É um leite com a enzima misturada. Modificada. Para quê? Para que na hora da digestão você consiga digerir aquilo. Mas para quem é 100%, qualquer resquício de um comprimido, que a maioria dos comprimidos sem lactose... Nós comentávamos que os comprimidos, os medicamentos, eles trazem lactose eu ainda na acho composição. Um absurdo, porque, por exemplo, eu tenho que selecionar, eu não posso tomar qualquer antibiótico. Eu tenho que ler bula de tudo. Nem todo mundo entende isso como uma coisa severa. Quando conversávamos aqui e decidíamos o que assunto trazer, parece que nós estamos falando de um assunto fora do que é o propósito. Mas agora eu vou me dirigir à Ana e vou perguntar, Ana, a maioria dos obesos chegam porque tem determinados tipos de alergias, como a lactose e o glúten, e não sabe, esta alergia leva o paciente a ser obeso também? Ou isso é mito? Não necessariamente. Eu vou chegar lá no seu consultório e vou falar, olha, eu não sabia, eu sou obesa porque eu sou alérgica e a alergia me levou a esse tamanho. Isso é mito ou é verdade? Isso é mito. Tá, então é bom a gente esclarecer. Por quê? O obeso, ele sempre vai querer uma desculpa.
E eu tenho escutado, conversando com um com outro, e falo, não, mas eu sou assim porque eu sou alérgico ao glúten. Ué, como é que pode? Então, agora então fica na palavra da nutricionista. Vamos esclarecer. Tanto que assim, até queria aproveitar o gancho para pedir para Ana, porque um dos motivos que eu fui procurar também é porque assim, fala-se tanto do leite, do cálcio, dos benefícios do leite, embora haja contradições, mas assim, imagina uma pessoa que não pode pôr nada de leite na boca, nenhum derivado de leite. Como que fica essa parte de cálcio? Essa parte de cálcio. Então, foi um dos também motivos. Fica, então, é legal se a Ana puder explicar. Então, você pode até emendar, falar do leite como cálcio, mito ou verdade, mas começa desmistificando que essas alergias não é o vilão para o obeso. Não. A alergia, na verdade, hoje nós temos vários tipos, né, de alimentos que nós podemos introduzir na nossa alimentação, que eles são isentos de glúten, de lactose e que vão trazer benefícios para a nossa saúde. Mesmo né, quem não é alérgico? Mesmo quem nem é alérgico? Então, o que é importante, né? Acontece muito de chegar no consultório, a pessoa se julgar alérgica, às vezes o principal, região abdominal, inchaço, mas não ser comprovado em exames. Ela tira por conta. Da Patrícia, e ela tira por conta. Tá. Tem consequência? É importante, sim. É sim, mesmo? Né? Então, o nosso corpo, ele vai produzir a enzima para realizar a quebra dessa proteína, o processo de digestão dessa proteína, conforme o consumo. Né? Então, se eu fico muito tempo sem consumir a lactose, o meu corpo ele vai reduzir a produção da lactase. Olha, e quando que interessante. eu voltar a consumir, eu posso desenvolver um quadro de intolerância. Olha como que é a química do nosso corpo, né? Então, é importante a gente ter a certeza do diagnóstico, né? Então, será que realmente eu sou intolerante à lactose? Se eu sou... De onde eu tiro isso? Né, eu tenho que consultar, testes. Né? Aí eu preciso fazer exames. Os primeiros sintomas para você perceber que um obeso, ele vai ter mais probabilidade de obeso? Não, né? Você falou não. Isso não justifica. Não. O que pode acontecer é por conta do quadro de diarreia. Tá. Né? Esse obeso, ele passar a ter uma flora intestinal muito prejudicada. Sim, e a absorção, dos nutrientes, de vitaminas, de minerais, elas serem bem reduzidas. Aí ele perde... E ele ter dificuldade, às vezes, para perder peso. Tá. Pode acontecer. Não é porque ele tem diarreias que ele perde peso. A diarreia nunca fez com que o paciente perdesse peso. Peso líquido, total, né? Sim. Porque ele perde água. Ele desidrata, né? Mas não perda de gordura. Mas isso também é um mito. Meu intestino não funciona, por isso que eu sou gordo. Mais ou menos. Isso é um mito. É um mito. Isso é um mito. Tá. Como essa questão de que a gente falou do último programa, de pessoas que provocam diarreia e tomam laxantes com o intuito de emagrecer. E, na verdade, elas estão o quê? Elas estão prejudicando a mucosa intestinal, né? De certa forma. E não consegue, assim, absorver os nutrientes. Ô, Ana, né? A gente conversava em off aqui. Não vou falar o nome da padaria, porque ela não me paga aqui o jabá da vida, não vou falar. Vou mostrar aqui, ó. Eu comecei a comer um pão delicioso que eu parei numa padaria muito chique aqui em Santo André e perguntei para a moça lá que eu queria um produto que não tivesse nem lactose e outros produtos que não tivessem nem glúten. Para minha surpresa, nessa padaria que é enorme e atende uma nata aqui da cidade de Santo André, ela não tinha. Então, aí eu trouxe para a doutora ver, mostra, ó, Isidoro, depois a gente vai comer que não tem nada dentro, mas pão tem que ser partilhado com nada dentro. Olha que bonitinho esse pão, ele é um pão integral. A moça me ofereceu, a senhora compra o pão integral, que ele é para as mulheres que faz regime, ela falou. Ela olhou para minha cara, magrinha, e ela falou assim, é para as mulheres que faz regime, que elas compram esse pão. Aí eu pensei, mas então, e a lactose? Isso eu não sei. Quando eu compro esse pão integral, não tem uma descrição, porque vocês fabricam o pão. Aí a moça já ficou assim meio com receio, porque ela não sabia bem o que eu estava falando. Eles não sabem, não há A preparo. moça também não sabia. Não há Aí ela falou assim, aqui eu tenho um produto natural que a senhora vai gostar. E a senhora vai poder levar. O que é? Hambúrguer de grão de bico. Falei, ó, então uma coisa que talvez não tem glúten nem lactose. Vai perguntar pro quem fabrica? Nós mesmos. É uma delícia, ela me informou.
Aí eu disse assim, vai perguntar pro chapeiro o que contém esse negócio. Não sabe. O chapeiro sabe porque ele que prepara. ele que prepara. Aí ele me informou que vai ovo, que vai o grão de bico e que vai a tal da farinha. Então ele é direcionado para quem não come carne vermelha, mas come o ovo. Né? Porque se a gente vai se remeter lá para a cozinha da nossa casa, se eu vou fazer um hambúrguer caseiro, eu tenho que ter liga. Mas é importante, até legal, né, Beth, você comentar isso, porque quem procura um hambúrguer de grão de bico... Só eu e Isidoro que vamos comer pão integral? Aqui no ar? Normalmente, quem procura um hambúrguer de grão de bico vai ser aquele paciente vegano. Não. Então, ele espera que não tenha nenhum tipo de alimento de origem animal, né? Mas se tem o ovo... Mas se tem o ovo, e será que ele sabe que Não, ali tem provavelmente ovo, né? ele faz o sanduíche, o hambúrguer com o ovo frito, com a mussarela e tudo, porque é um negócio diferente lá. Eu ponho o que eu quero. Sim. Então Se é mais alguém- que uma pessoa vegetariana do que uma pessoa vegana. Então, assim, né? aqui fica a minha observação. Provavelmente a moça que é só uma atendente, ela não tem obrigação de ter essas. Olha a dificuldade para mas quem é quer muito consumir alguma sério. coisa. Provavelmente ela quis fazer eu entender que dentro desse hambúrguer eu poderia colocar tudo. Ah, pode ser. Pode verdade. ser. O Pode que né? me assusta aqui no Brasil ainda é que hoje a intolerância já é desmistificada, né? Hoje existem inúmeras pessoas com intolerância e inúmeras pessoas com alergia. E a falta de preparo dos profissionais, e assim, até é exigência ter rótulo. Hoje, legalmente, é obrigatório ter lá descritos os ingredientes. E você vai em locais chiques, E não padarias. tem nada disso. O que Patrícia pode comer hoje Aí- na padaria? Pão com mortadela, pão com presunto, se for o caso, e um café preto. Só. Eu não posso comer mais nada. Então, você vai num lugar desse e se você pergunta, as pessoas não têm preparo. Aí a atendente, É muito sério. muito atenciosa, ela teve o esforço de me ajudar. Então, primeiro ela me ofereceu o hambúrguer, mas o chapeiro disse, não tem farinha, porque é para dar liga. Farinha tem. Então, porque eu falei para ela, se não tiver nada de leite e nada de farinha, eu quero que você frita um hambúrguer que nós vamos comer com o pãozinho que eu vou levar lá. Porque quem eu vou entrevistar não pode tomar nem o leite, nada de leite e nada de glúten. Não, meu é só leite. Mas eu falei isso Né? porque eu queria Pra ela. mostrar. Sim. E a gente colocaria esse pedaço de hambúrguer de grão de bico e todo mundo ia experimentar, que eu costumo fazer quase uma imitação da Ana Maria Braga, mas a gente faz isso aqui sempre no programa de vocês, ilustrar. para ilustrar. Então a moça falou, mas eu tenho um produto que a senhora pode levar. Qual que é? O pão de queijo. Esse aqui com certeza não tem farinha. Aqui, Isidoro. Ele tem polvilho. É polvilho. Polvilho Realmente, não o tem Pão de intolerante queijo. ao né? Pode ficar aí para glúten você. pode consumir o pão de queijo. Intolerante ao glúten. Ao né? glúten. Mas e o Lactose, queijo? não. Lactose não. Lactose é... É bom? É. Aí, Eu como brinco ele que tem o risco de queijo, vida e tem morte na certa. Lactose tem queijo. Aqui queijo é parmesão não. do bom, hein? Eu paguei Essas- caro. Ô, povo, fui eu que ponho aqui. A produção não me ajuda nada com esses negócios que eu fico ilustrando, entendeu? Aqui tudo eu que ponho do meu bolso. Tô precisando de patrocínio. Olha, gente. Eu sinto muito que você não vai experimentar. Não, mas hoje é o que eu falo. Eu falo hoje. É uma Antigamente delícia, eu hein? experimentava, mesmo passando mal, mas assim, hoje eu peso, porque o custo-benefício é assim, quem tem intolerância e as pessoas que como eu têm, sabem assim, hoje se eu como algo, um resquício de algo com leite, eu vou ter diarreia, eu vou ter dor de cabeça, e aquela dor de cabeça vai reverberar uns 3 dias até dar uma enxaqueca Não vale a maluca. pena o prazer de Então, comer? o prazer de 5 segundos, 5 minutos de um pãozinho de queijo vai me dar um problema para a semana inteira. Então, isso é muito sério, né? Fora urticárias e outras coisas. Então, hoje, assim, eu não me dou esse prazer. Hoje eu uso, assim, leites veganos. Hoje eu leio rótulo de tudo. Eu já estou acostumada a comprar determinados produtos, porque a gente já vai se habituando. Mas quando é um produto novo, eu leio o rótulo de tudo, porque assim, eu tenho muito receio. Falando em rótulo, vou voltar para Ana. Ana, tirando todas as brincadeiras aqui que eu fiz a respeito das atendentes que não têm obrigação, Sim.
Mas é uma coisa Mas para acho ser que vista. deveriam ter né? assim, uma formação, uma capacitação. Não, nem digo funcionário, mas a estrutura de vários lugares, como você falou. A gente Pra frequenta um atender lugar todos os públicos, que é um lugar de né? nível médio para cima e ainda a gente não tem informação. Então, vou me remeter agora para o consultório da Ana. Quando chega um paciente assim, até ele chegar no ponto da Patrícia de aceitar e concordar, tem um caminho longo. Tem. Então, eu queria que você contasse, Demora pra exemplificando, chegar nessa fase. para que o ouvinte que está nos ouvindo, ó, ficou feio, né? O ouvinte que está nos ouvindo, né? Ficou feio esse negócio, o povo vai me corrigir. Mas vocês aí que estão nos assistindo posteriormente, ter uma referência. Ana, eu queria que você dissesse qual é o sintoma, como é que você vai levar este paciente para ele aceitar que agora ele tem uma condição diferente. E além do que se trata dentro de um consultório de obesidade, a gente trata desses outros assuntos também, que podem vir acompanhado. No caso da doutora Patrícia, veio acompanhada a obesidade e depois, na sequência, é isso aí. Sim. Poderia colocar para mim, Ana? Claro. É muito difícil. E seja longa, porque eu tenho que comer o pão inteiro aqui, tá? Eu tô com a boca cheia. Fica aí bem longa, não vamos interromper, tá, Patrícia? Isidoro, não interrompe, porque hoje não tem merchan, porque nós não estamos ao vivo, porque eu vou comer o pão inteiro. Tá fica bom. bem longa, fica explicando aí. É muito difícil para o paciente ele entender que ele realmente não pode comer aquele determinado alimento. Né? E muitas vezes um alimento que fez parte da infância dele, ele tem uma relação afetiva com aquela preparação, com aquele alimento. Então, para chegar no momento em que a Patrícia está hoje, leva muito tempo, né? É lógico, bom, os primeiros no aniversário, né? Aniversário eu não como nada. Vida social, não né? tenho, Vida eu não social. vou no aniversário pensou? alimentada. Eu chego no aniversário eu canto mesmo. parabéns. Então eu vou realmente no aniversário pelo aniversariante. E não com aquela intenção de comer alguma coisa, porque eu não posso comer nada. Realmente é muito difícil o paciente chegar a este nível, né? Ele leva muito tempo. Muita maturidade. Muito sofrimento também. É um viu? sofrimento. Eu acho que você chega num ponto que você tem que escolher um prazer curto. Olha, eu não posso falar o que eu estou pensando aqui. Quando ficar em off, eu vou falar. Quando ficar em off, eu vou fazer uma comparação. Não vou falar, senão nós vamos estar no YouTube e vão me censurar. Mas depois eu falo para vocês o que eu vou pensar. O prazer imediato. É isso, o prazer da comida imediato, com o que ele vai sentir depois, né? Com os sintomas. Então, o que eles vão apresentar? Normalmente tem um quadro ou de diarreia ou de constipação intestinal. Às vezes os dois juntos, ora diarreia, ora constipação, enxaqueca, né? Tem aquele paciente que desenvolve alergia em pele, né? Então ele brotoeja, essas várias coisas. lesões na pele, parte respiratória, secretiva, né? Então entra num quadro de sinusite longo, né? Olha como mudou, viu, Ana? Depois que eu parei, como mudou a secreção. Tinha tanta secreção, tinha tanta sinusite. Eu já escutei isso da doutora Rinite. Fabiana Guedes, minha dentista. Um dia eu falei, você tá melhor? Que ela sempre tem rinite, essas coisas. Ela falou, descobri que eu sou alérgica à lactose. A senhora tem que ver como eu melhorei. Mas ela gosta do leite com café. E ela gosta do leite, né? Mas tem tanta substituição boa mas hoje em dia, o mercado, ele tá super variável, né? A gente tem muito mais produtos disponíveis, acessível, né? Muito mais acessível. Quando a Patrícia fala 20 anos atrás, nem tinha Não conhecimento tinha e nem mesmo. tinha o produto. Hoje tem leite de coco, leite de amêndoa, leite de aveia, que é uma delícia. Então tem todos os tipos de leite para você tomar. Eu vou café segurar com uma leite. pergunta para você que é usuária. Me lembra de fazer uma pergunta de leite. E tem leites, queijos, né? Pães, pão de queijo, né? Então, O que tem põe no várias lugar do preparações queijo para que fazer nós o pão de podemos. queijo que não tem o queijo de parmesão? Porque esse aqui é puro parmesão. A gente precisa usar o queijo vegano. Né? Normalmente que é queijo vegano? Queijo, ou queijo de castanhas ou um queijo de soja. E aí o que ele faz? Ele aromatiza com gosto de queijo, é isso? Tem um cheiro? A maioria sim. E esses aromatizantes de queijo, eles não são contraindicados? Eles não são? Não. São coisas preparadas? Porque eles não atingem uma quantidade para causar um quadro alérgico. É assim, você tem que comprar o produto, povo, vou ensinar. Aí você pega a embalagem, você come e fica olhando para a embalagem. Aí aquilo você vai criar uma simbiose com o produto
e você vai produzir o sabor que você está olhando na embalagem. Mas a pessoa Eu tô falando assim, acostumando. por que eu tô fazendo essa pergunta assim? Porque eu já passei por várias fases de fazer dieta. E lá atrás, há 30 anos, minha filha caçula tem 36, quando eu comecei a fazer as dietas bem rigorosas, começava a aparecer o diet, mais o diet do que o light. O light veio um pouquinho depois. Meu, o negócio era ruim para diacho. O chocolate, nós trouxemos aqui no... Melhorou bastante. Nós trouxemos outro programa, um chocolate, que eu achei bom. Ele tinha uma consistência de chocolate 70, né? Que tinha mesmo consistência, gosto de chocolate, mas... Você gostou mais? Do que a comum. Sim, porque ela tem mais o amendoim do que o açúcar, né? Ah, então. É o adoçante, né? O adoçante. Então, nessa linha, é difícil de você convencer o paciente. Sim. Aí, com o tempo, ele vai criando essa consciência, né? Então, você orienta, mostra ali, ele vem com o exame, normalmente a maioria, né? Você monta, eu elaboro um plano alimentar e nós iniciamos. Aí ele fala, ai, doutor, olha, comi bolo, fui no aniversário, não resisti, comi bolo. Tá. No dia seguinte, não levantei de tanta enxaqueca. Tá. Né? Então, ele começa a perceber Ele vai ver o os quanto aquele valores daquilo alimento ali. faz mal para ele. E não é só esses sintomas, né, Beth? Causa todo um quadro inflamatório. Né? A pessoa ela fica mais cansada. É aquele negócio, pelo aquele prazer de 5 minutos, que Sim, provavelmente nossa, ele tem nem uma sequela. sentiu prazer, porque ele sabe que ele está fazendo, que vai agredir, ele come em 2 bocadas o negócio. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. E a consequência é 2, 3 dias de sofrimento. Às vezes até mais. Até mais. Né? Às vezes até mais. E não importa se ele comeu um pedacinho ou se ele comeu o bolo inteiro. Não. Muitas vezes não. É lógico que existem alguns graus de intolerância, né? Que nem o caso da Patrícia é 100%, mas tem pacientes que são 50%, 70%. Então, dependendo da dosagem, ele até consegue comer. Mas aquilo vai trazer um quadro inflamatório, vai mexer com todo o funcionamento metabólico dele. Porque vai mexer com a disposição, máquina ela é com muito sono. inteligente, né? Muito. E uma vez que você trata com respeito, ela não quer mais ser desrespeitada. É isso mesmo. Você passou anos não sabendo o que você tinha. A partir do momento que você sabe e começa a tratar bem, o organismo fala, agora sim, eu sou o seu templo e eu vou fazer você feliz. É isso mesmo. Mas nem todo mundo, né? E passa por um estágio de... Eu falo que o que move as pessoas é amor ou dor. No caso da lactose é dor. Você passa por um estágio de luto como qualquer outra pessoa. Porque Quando você, tem assim, uma notícia dessa. Hoje não mais, mas para você, assim... Você vai, por exemplo, numa festa de aniversário não pode comer. Você vai em algum restaurante, Não. você tem esse achata do Quando restaurante. você foi a viajar a primeira vez com a minha família, Patrícia, eu me senti super culpada, porque eu tenho carinho para a Patrícia como se ela fosse minha filha mais velha. Fico acolhendo, fico babando em cima dela, porque gosto, porque amo. E ela tinha me falado o que ela não podia comer. E a gente ia ficar alguns dias lá. Ela também levou um arsenal. Eu levo, sempre levo. E tudo que eu comprei tudo errado. Eu falei, comprei a bolacha aqui, essa aqui dá melhor, que eu gosto de comprar para minhas meninas, eu comprei para você. Aí ela falou assim, dona Beth, assim, ó, Elizabeth, bolacha de água e sal, sabor manteiga. Eu falei, então, mas é sabor manteiga. Ela falou, não pode. Não pode. E aí agora nós vamos comer e você não vai comer, né? Me deu um sofrimento. Eu falei pra ela, não tenho vontade, lembra que eu falei? Não tenho mesmo. E ela foi assim, eu fiquei um sentimento que eu nem gosto de lidar, nem tenho esse sentimento comigo, mas como eu estava meio no lugar maternal, mãe tem uma dó dos filhos que morrem, estraga nós, faz uma merda na vida da gente porque tem dó, né? Mas foi super... Comer tanta coisa gostosa também. Aí depois, né, no outro dia eu já aprendi o que ela me ensinou eu e a gente a margarina fez. própria. Aí nós fizemos torta de maçã, né? Então, assim, eu sempre... Até para viajar, eu acho que o único lugar... Gente, Nordeste, imagina viajar para o Nordeste intolerante à lactose. Então, assim, você cheira arroz, eles fazem com manteiga de garrafa. Gente, vocês não têm noção que é sobreviver no Nordeste com intolerância. Alergia. E as pessoas te olham com uma cara, assim, principalmente você na Bahia, né? Você veio fazer o quê aqui, Paulista? Não, né? você tá... Então, você tem que aumentar o grau da dificuldade. Só teve um hotel que até hoje, assim, agora não me lembro o nome. Foi mais respeitoso. Mas, assim, que eu chegava, eles falavam, quando você for descer, você avisa, eles vinham já
com bolinho integral, com tudo certinho, assim. Tá, Pro meu tinha café essa da preocupação. Manhã, tinha essa preocupação. Mas até Provavelmente ele hoje, deve receber muitos estrangeiros, né? Então o Brasil ele se rende para respeitar os de fora. E olha Agora- que legal, né? Você pensar como aquilo foi preparado. Você vai imaginar que o arroz, ele vai ser preparado com manteiga? Não, é graças verdade? a Deus, eu Né? tenho eu tenho um Olha. olfato muito apurado. Tá. O que diferencia hoje, que eu falo que Porque é o assim, seu organismo é limpo. e porque eu já consumi, como mineira, já consumi. Então, quando Cê eu sabe. cheiro, assim, eu vou comer alguma coisa, eu já sinto falar que tem manteiga, aqui tem margarina. E é batata, é uma coisa assim. Então, hoje eu já estou acostumada. É que nem Né? hoje a minha filha Juliana chegou do trabalho e eu não estava. Mais tarde ela me ligou e ela falou: mãe, que delícia de almoço, porque eu faço um almoço para nossa família lá. Né? E eu falei: você gostou? Tem umas frigideiras que eu paguei. A família nem sabe que eu fiz em 10 vezes tão caro que o homem falou que o negócio lá era natural da natureza. Umas frigideiras de pedra lá que eu comprei. E a comida fica gostosa mesmo. maravilhosa. Fica gostosa. Porém, não precisava ter inventado o que eu inventei, entendeu? Mas eu abri a geladeira e falei: hoje eu vou pôr um pouquinho de manteiga mesmo. Nossa, Mudou completamente o sabor. gosto. Aí ela falou: mãe, ainda coloquei aquela... Onde você comprou aquela mussarela, mãe? Então, olha como eu agradei minha filha pela boca. Ela não quis comer nem arroz nem feijão, mas ela comeu um pãozinho com tudo isso. E ainda ligou para falar que estava gostoso, maravilhoso. Aí eu falei: então, mas eu vou contar o pecado. A mãe pôs um pouco de manteiga. Então, o que você está falando tem muito sentido, porque eu também não uso hoje tudo que eu usava quando eu tinha 130 quilos. Sim. Então, na consequência, a família também começa a mudar, sem saber. E quando você faz um pouquinho diferente, a família percebeu. Percebe. Então, agora eu vou fazer uma pergunta para as duas. Eu sou uma consumidora de café com leite. Pensa, conheço todos os botecos. Aqueles que me dão o café com leite naqueles copos de cachaça. Afe Maria. Eu falo: seu Zé, eu estou indo embora, o senhor não pode pôr no copo descartável, é outro preço. Então cobra, porque é outro preço. Eu sou uma consumidora e penso que se eu tiver que o inferno ser aqui, vai ser alguém tirar o café com leite meu, da minha grande vida. fraqueza. Com Vou nata perguntar ainda. tanto para quem usa e para quem ensina a usar. Qual é o leite que se aproxima mais do sabor para a gente fazer um café com leite para quem tem intolerância à lactose? Olha, eu gosto muito de amêndoa. Né? Ele chega muito perto. Chega Vou comprar até- esse até negócio pra aí só parte para mim de testar. doce, até para parte de Com doce. café? Com café Não ou leite com de amêndoas. café. Ele chega tem um puro, leite, Ele muda. Ele muda um pouquinho, né? mas é uma delícia. E uma coisa que eu experimentei esses últimos dias, que eu não estava muito bem de saúde, eu experimentei, não tinha como sair de casa. E eu também estava com vontade de tomar café com leite. Aí o Ades, por incrível que pareça, O leite de Ades sem soja, sabor. Você esquentou esse antigamente negócio? Ele tinha um resquício, esquentei, porque eu gosto de coisa muito quente. Eu também. Tinha um resquício antigamente de soja. E aí esses dias eu fiz, porque eu tenho maquininha de café expresso, fiz perfeito. E tem um leite em pó também que chama Supra Soy. Ele é de soja. De soja. Ele é divino. É com um leite em qualquer- pó. Com qualquer, assim, De com soja. chocolate, o chocolate que eu uso é o cacau, né? Com cacau, Com café. com Eu quero me fruta. concentrar no café, que eu acho que brasileiro gosta de café com leite. É. Gosta, Eu acho que o doutora? de amêndoa é um Gosta. dos melhores. É o de amêndoa. Então de amêndoa. você sugere amêndoa. Normalmente eu sugiro o de amêndoas, o de aveia. De deixo aveia como opção divino. também. Divino. E o de É como arroz. se a gente estivesse Só que o de tomando. arroz- Mas é o mais É caro, como se a gente obviamente. estivesse Arroz, eu tô tomando sentindo um cheiro de café água de com arroz. leite que o café é aromatizado. Sim. Dá Sim, esse tom. isso mesmo. Porque a gente tem café aromatizado. É. Que vai lá pra avelã. Tem umas coisas. Eu não gosto De arroz, muito. eu lembro do arroz doce ou da água de arroz que lava, sabe? Então É. de arroz, a consistência dele. E o cheiro Leite dele é de de arroz. Ele é diferente. Lembra Então, arroz doce. doutora, na ordem do seu gosto pessoal, qual é a ordem que você gosta do leite? Fala 3 leites. Leite de amêndoa, Na ordem. primeiro lugar. Segundo lugar, leite de aveia. E terceiro lugar, o leite de arroz. E geralmente os pacientes aceitam nessa ordem também. É até engraçado, né? Você mudaria essa ordem, Eu não? só mudaria o leite de arroz. Foi o único do leite que eu não me adaptei, porque eu acho que eu tô comendo arroz, não sei. Então, assim. Qual é a ordem que você amêndoa, coloca? Amêndoa? Colocaria. Em primeiro lugar? Né, em primeiro lugar também. Coloco o leite O amêndoa? de amêndoa. O de aveia é divino, só que ele é um dos mais caros, mas ele assim é uma delícia. E eu colocaria o leite de soja, que eu sou usuária.
Né? Tá. Eu sei que a gente tem que tomar cuidados com a soja, tudo, mas assim, eu intercalo. Eu tomo uma semana de aveia, uma semana de amêndoa, uma semana de coco. Então eu faço eu não tomo todos, né? Pra não enjoar. Eu não enjoo. Eu sou muito do meu paladar. Então, se você quiser fazer uma vitamina com leite, um pedaço de fruta batido no liquidificador com bastante gelo, ele deve ficar uma delícia. uma delícia. Fica uma delícia. Eu vou dar uma dica de Um dos gordo, três. porque gordo gosta de quantidade, não? Nossa, Então, que delícia. de todos os programas eu dei uma dica e me veio agora porque a gente está falando do leite. Eu gosto muito do abacate. E no meu tempo, lá quase 40 anos atrás, o abacate era muito vilão. Ele nem entrava no cardápio. Depois, que nem o ovo foi... Hoje não é mais. Hoje não é mais, né? Temos conhecimento. Então, o que eu fazia? Eu Nossa, que colocava... delícia. Então, eu podia consumir 2 copos de leite lá, o desnatado. Então, eu comprava, já modificava, porque eu sempre quis saber mais que a nutricionista. Que tem isso também. Tem todos os pacientes que querem saber mais do que a nutricionista, mais que a psicóloga. E mais algumas coisas deu certo. Então, eu comprava o semi-desnatado, né? Porque assim eu não obedecia muito, mas também não saía muito fora. Tem isso também. Você vai lidar com o paciente de todos os jeitos. Sim. Colocava um copo de leite, um copo de água, aquela quantidade do abacate que me era permitido. E colocava o adoçante, né? Eu sempre procurei. Uma época usava stevia, que teve muito na moda. Depois o linha, depois fala que é tudo a mesma merda, né? E aí depois um fala que é cancerígeno, outro. Aí pra mim não me fez nada. Vou até falar a marca que ninguém me paga nada nesse negócio, mas vou falar. Eu gosto do linha. Eu acho que o linha é o que... Ele tem Ele é o que- lactose. Ele tem lactose? Ai, Eu não. uso o açúcar mascavo, o açúcar demerara. Ah, Mas tá. bem pouquinho. Então, no meu também. caso, que era perca de peso 100, então eu adoçava bastante gelo e batia isso. Então, aí de um copo de Ficou uma leite, delícia. eu tinha dobrado o volume, porque eu estava Podia tomando tomar água. 2. O abacate junto. Com esse abacate, com a quantidade de gelo, dava quase 700 ml. E eu fazia muito regime, quem faz muito regime tem sede E fome. e fome. Então, fazer esse negócio aí com o decorrer que eu fui aprendendo, depois já num determinado momento, colocava um pouquinho de aveia, que dava outro sabor. Nossa, que delícia. como Então, é isso bom. dá para fazer, isso fica uma dica quem faz regime. Você vai estar consumindo o leite que é possível, ou o leite dessa qualidade aí que elas estão ensinando. Coloca água, coloca gelo e faça com carinho, põe uma mesa. E saboreie aquilo, porque você vai estar matando a vontade de não tomar só 200 ml. Você está disponível mais de 600. Então, para mim, criava um rapport com a comida. E hoje, como eu sou hipnoterapeuta, eu entendo o que eu fazia Sim, sim. de intuição. Eu fazia isso de intuição e hoje eu posso dar essa dica. Tem pecado nisso que eu Nenhum. falei? Nenhum. Olha só. Que delícia. Super Porque válido, né? o pecado também, eu acho que fica um assunto para um outro programa, né? Sim. O pecado e a culpa. E é ótimo, excelente. Isso Podemos daí falar entra no na próximo culpa. programa. E Então, até o que eu queria falar, uma questão que assim as pessoas não levam muito a sério a intolerância, mas levem. Hoje eu tenho muitas sequelas por conta dessa intolerância, o intestino altamente sensível. Então, por exemplo, eu tenho que tomar, por exemplo, o abacate, como você citou. Então, o abacate eu tenho um pedacinho em Só o uma vez cheiro. por semana, porque senão solta o intestino. tá. Coisas, por exemplo, uma coisa Mamão que eu- também, então. Todas as frutas que que soltam são o mais intestino. laxativas, eu tenho Tá. que tomar muito cuidado, Verdelha né? verde, né? Que nem a bebida, né? O suco verde. Eu sou muito boa de boca. Eu não tenho o que eu não gosto, tenho o que eu Tá. não posso. Eu sempre falo isso. Então, assim, seria ótimo se acordar, tomar um suco verde, porque te dá mais energia, enfim. Desde que vocês Mas a começaram parte aqui, de fibra, por eu comecei a exemplo, aderir ao suco que a doutora me receitou. a fibra, pra mim, ela é laxativa. Até a sopa que eu faço, eu tenho que ter determinados Ela- legumes específicos. Que vai para não colocar. Então, por quê? Porque isso, por muito tempo, utilizei enzima lactase sem moderação. Burlei a intolerância. Então, assim, eu falo por isso da dor. As sequelas né? é muito E pesado. hoje eu tenho um intestino altamente sensível. Então, eu falo isso. Então, tem intolerância, os primeiros sinais, busca ajuda. Hoje os Bem médicos importante. têm orientação, tem E tudo, né? Aqui eu vou pedir licença para vocês, né? Que a doutora a Patrícia, ela já fez uso da hipnose em algumas situações na vida dela, que deu certo. Você também já fez? Não, Ana? não, nunca, ainda não. Não, né?
Então, aqui, vocês sabem que eu e o Wagner Mello, nós hoje temos uma escola de formação de terapeutas e nós vamos fazer um workshop no dia 7 de novembro, lá no Ágina, na Rua Alegre, lá no co-work da Zumara, que também todos vocês conhecem, é uma parceira. E nós vamos levar este assunto. Por quê? Por conta do programa de vocês, que vai repercutindo, porque sempre eu falo, eu sou uma ex-obesa, eu sempre vou contando a minha verdade, eu estou atraindo para as minhas consultas de hipnoterapeuta pessoas obesas. Então, também quero oferecer os meus serviços e os serviços do Wagner, da nossa escola, para pacientes de vocês que precisem de mais uma ferramenta. Sim, porque... E no dia 7, que é um domingo, 7 de novembro é um domingo, das 15 às 17, nós vamos fazer um workshop. E o tema vai ser balão intragástrico imaginário. Porque este é o nome correto. A gente vai escutar lá, posso pôr um balão bariátrico hipnótico? Tem as pessoas que são leigas, vai usar essa nomenclatura. Mas o correto, ele é imaginário, porque a hipnose ela é foco, imaginação e concentração. Tudo que você imaginar, que o seu inconsciente está preparado para receber, ele vai aceitar como verdade. Eu sei que eu e o Wagner, nós temos uma longa caminhada, mas se eu estou atraindo pacientes, é porque eu tenho algo para entregar. Sim. E esse workshop não vai ser direcionado só para profissionais, né? Para profissionais, claro, profissionais que queiram se especializar. Mas ele está sendo direcionado para a gente esclarecer para os pacientes que têm dificuldades, que estão na nutrição, eles estão na psicologia, eles estão com o endócrino. E eu aqui nunca vou tirar o mérito de todos vocês. Eu só cheguei onde eu estou porque eu ainda hoje tenho uma equipe multidisciplinar que eu vou lá uma vez por ano na manutenção. Até eu brinco, né? Eu quero aprender o que tem de novo para mim ficar bonita, porque eu adoro nutri-alimento, essas coisas que o bariátrico gosta e usa. Então fica aqui meu convite para você que tem curiosidade para ajudar alguém da sua família, para orientar, que temos mais essa ferramenta, e convido com muita honra a Ana e a Patrícia para estar conosco, né, nesse dia. Depois vocês anotem se for possível. Sim. A Ana já ganhou neném 7 de novembro? Ainda não. Só em dezembro. Ainda não. Só em dezembro. Então, vou ficar muito honrada. E nós temos vagas limitadas, porque o Ágina tem um espaço ainda com protocolo. Se até novembro pudermos abrir para mais, ótimo. Se não, vai ser só 15 vagas, que é o que a Zumara me proporcionou, né? E a gente respeita. Então, quero falar para vocês que hoje, isso está tudo acessível para todo mundo? Não, não está. Uma nutricionista, mesmo de um plano de saúde, você não tem a mesma... Não estou aqui metendo pau, eu estou falando real, porque a minha família já usou e eu tenho um plano médio, que o meu salário inteirinho de aposentada, ainda tenho que pôr R$500 para me pagar o plano da minha família. Inclusive, se alguém quiser colaborar com o boleto, também aceito. Né? Tudo, eu gosto de dinheiro, né? Então, vou contar aqui. A minha aposentadoria, e ainda eu acrescento mais R$600, eu pago de plano de saúde. Então, eu tenho um seguro saúde médio. Quando a gente vai para uma médica nutricionista, eu vou entender que ela está trabalhando dentro de uma condição que a empresa fornece para ela. Não é a mesma coisa do que eu fazer personalizado com a Ana, personalizado com a psicologia, então, que também tem, porque a Agência Nacional de Saúde, ela tem no protocolo. O plano de saúde tem que ter nutricionista, ele tem que ter psicólogo. Mas o psicólogo ele tem 20 minutos com você. Dentro do plano de saúde, 30 minutos no máximo. Por isso que hoje eu não atendo mais plano de saúde. Por que eu falo 20 minutos? Porque 10 minutos o médico vai achar a tua ficha, que hoje ela é como é que digital. Chama? Digital, mas não é porque é digital que ele acha.
É louco isso. Vai ler o Você fica lá histórico, e aí eu falo assim, já foi 5 minutos do meu tempo, que merda é essa? Fico pensando. Não, e não dá, porque E não até dá. o paciente fazer um insight, porque às vezes 1 hora, se você não... O certo da sessão são 50 minutos. Eu sempre faço 1 hora, né? 1 vez por semana. E às vezes você ainda não consegue, às vezes você fica Ter alguma aquele, coisa, o que precisa ser né? dito de fato. E fora que, assim, quando você está no particular, que é o caso, você dá o suporte pelo WhatsApp. Exatamente. Eu cansei de dar suporte para paciente. Agora, num convênio, você não tem esse acesso. Você não tem esse acesso. Não tem. Quando você Infelizmente, chegar limitado, no né? mês que vem, que você fez mais ou 10 menos... sessões só, né? Isso, depois eu tenho que renovar o Pedido médico, o pedido, né? trabalhoso. Claro que tem gente que só tem esta possibilidade e ela está pagando muito mais de R$2.000 por mês, que é o que investe, e não tem como discutir. A senhora quer trocar? Nós temos em tal unidade, outra médica, papá, mas não é a médica, é o sistema. É Então, as dificuldades para quem é obeso já começa desde aí. Porém, você não pode desanimar. Não pode. E você, mesmo que você não tenha acesso a Ana, a Patrícia, a mim, ao Wagner, como técnicas complementares, outras ferramentas, não desista. Insista. É Não criou um rapport, não interagiu com aquela médica, com aquele médico, troca de médico. Você pode exigir isso. E se seu plano dificultar, facinho, 0800, Agência Nacional de Saúde. Aqui é utilidade pública, eu sinto muito. Sim. Porque enquanto todos nós associados, porque nós somos sócios, aceitarmos o que nos oferece, aquilo lá é quase um SUS. Depende do setor que eu vou usar. Eu vou além, porque assim, eu estive doente recentemente e tive as duas, tanto o público quanto o privado. Eu fui muito melhor atendida no público. É Por mesmo? quê? Porque você é funcionária pública, né? O que acontece? Eles já viram de tudo e são médicos muito mais experientes. Então, Tá. quando você pega, às vezes, no convênio, você está assim, não desmerecendo. Não Mas desmerecendo. você pega a maioria de recém-formados. Eu estava Muitos com uma infecção bolivianos. intestinal. Não desmerecendo E também passei os que estão uma aqui. semana tomando analgésico, Então. sendo que eu precisava entrar com antibiótico específico. Então, é muito sério, gente. Né? É o risco de sepse e outras coisas. Então, o que a gente tem visto hoje, assim, eles pegam pessoas que às vezes não estão preparadas, estão às vezes na residência, estão buscando, né? Tem pessoas muito capacitadas. Você fica horas, como fiquei horas, cheguei a ficar 8 horas num plano de saúde, né? Aí troca o plantão, aí o médico nem olha pra sua cara, ele tem que te dar o retorno. Porque o tal digital, quem escreveu lá não dá informação para ele. Eu vou dizer, tem assim, então assim, hoje eu vejo que assim, embora a fila do SUS, ela é enorme, tem um descaso todo do governo, tem, mas assim, em termos de preparo médico, são médicos que já viram de tudo. Que só pegam bucho, então eles estão acostumados com tudo. A minha filha Juliana, que teve um imprevisto, ela teve um imprevisto e ela não conseguiu passar no plano de saúde. Ela disse, bom, não vou dar carteirada porque é horrível, mas quem é funcionário público chega e já passa na frente, né? Tem isso também, né? É meio injusto para quem já está lá. Sim. E ela foi super bem atendida no público da minha cidade, né? E foi medicada e sanou o que ela precisava. Ela estava com um pouco de hemorragia, que é grave para uma menina, né? E então, olha as escolhas que a gente está fazendo. Então, aqui, além de a gente ensinar para você qual é o caminho, se a gente pôde contribuir, né, com todas essas explicações que eu vou fazendo as perguntas, que é pergunta comum, e elas vão entregando dentro do conhecimento dela, eu fico muito feliz, né? Ana, qual é a maior dificuldade que você... Depois o chefe vai falar do tempo, né? Porque hoje nós temos um pouquinho mais de tempo, porque não teve os comentários, né? Vocês que estão nos ouvindo, vai assistir depois no YouTube ou no Face, e eu também vou passar aí para a lista dos amigos, vocês podem comentar, viu? Deixam perguntas, marca a Patrícia, marca a Ana, marca a rádio e a gente dá um retorno. Porque cada vez que vocês comentarem, mesmo que você manda um beijinho para nós, a página lá reabre dentro do Face, né? E aí a gente vê e agradece todos os comentários, compartilhe. Vou fazer uma pergunta para a Ana e faço para a Patrícia também no mesmo tom. Qual é a maior dificuldade hoje quando chega um paciente com obesidade mórbida? O que você conseguiria indicar, fazer uma indicação
qual é a maior dificuldade que você tem para que seja o primeiro passo? Olha, eu acho que a disciplina desse paciente, Disciplina. né, ele criar uma confiança no profissional, né? Então ele já tentou de tudo, ele já foi em várias nutricionistas, né? Já tentou todo tipo de dieta, medicamento, nada funciona. Eu tô aqui por quê? Então ele chega lá por quê? Exatamente. Não, e às vezes eles falam isso. Eles falam, olha, eu vim, minha última tentativa, já passei em várias nutricionistas, não gosto de nutricionista, tem alguns que falam. Então, eu gosto da nutricionista. Não vou abrir mão de determinadas coisas, né? Eu já vou falar para a senhora que na minha casa tem churrasco e cerveja todo fim de semana. E que não adianta eu não querer, porque a patroa é que faz. E acreditar, muitas vezes, no plano alimentar, né? Porque hoje, quando você acessa a mídia, o que se fala? Para você emagrecer, tira glúten, tira lactose, carboidrato. Uma nutricionista de reeducação alimentar, ela vai montar um plano alimentar para nutrir o seu corpo. Então, eu vou oferecer tudo o que ele precisa, de vitaminas, de minerais, de carboidrato, de proteína, de Quando gordura. você põe o pão, arroz e feijão, ele não duvida? Ele olha o cardápio. Ele Porque fala, até mas pouco eu vou tempo comer isso era demais. tirado total. Mas Exatamente. eu emagreci os primeiros 10 quilos com a Ana com arroz e feijão no almoço na janta. Então, É isso mesmo. Então, quando você vê, acontece. Simplesmente porque você muda o mas seu como metabolismo. a pessoa vendo uma dinâmica que o arroz e feijão era o vilão, É difícil para ele acreditar. então ele fala, mas o que eu tô fazendo aqui? Outra, agora essa é mais doida ainda que os outros, porque os outros ainda me davam uma dieta para me emagrecer. Agora essa daqui tá me mandando comer arroz e isso feijão. mesmo. Aí ele começa, converso com ele, explico o porquê que eu estou passando aqueles alimentos, né? E peço para ele retornar em 15 dias. Aí quando ele vê o resultado, você começa a criar um laço de confiança, né? Mas a disciplina é sempre desafiador para ele. Ela cabe porque em qualquer, envolve tudo, em a qualquer vida social, tratamento. Qualquer tratamento. Sim, porque geralmente o obeso mórbido também ele tem o facilitador, ele tem o autossabotador. Então, assim, Começa primeiro- respondendo pela mesma pergunta que eu fiz para ela. a primeira Qual a dificuldade? coisa é assim, é o dizer sim pro processo. É saber que essa Concordar? obesidade... Concordar. Porque, assim, muitos... eu vim aqui porque minha esposa mandou. Eu vim aqui porque... Olha... eu acho quando o paciente realmente chega na psicoterapia, ele chega em estado de sofrimento. Então, ele chega assim, tentei de tudo. Por que eu não estou emagrecendo? Então, o primeiro passo é dizer sim. Eu estou aberto para isso. E aí a gente vai buscar a causa que está geralmente atrelada a questões emocionais. Questões de infância, questões de adolescência, bullying, entre outras coisas que a pessoa pode ter sofrido. Questões maternas, paternas, né? Então, tudo isso, o processo é dizer sim. Uma vez que ele está disposto aí, assim, a olhar para dentro de si, trazer e confiar realmente, estabelecer esse rapport, essa relação de confiança, mostrar para ele que você não está ali para julgá-lo, e sim para acolhê-lo e para mostrar realmente que, assim, existe algo além desse não emagrecer. Além da predisposição genética, tem algo que o que é a comida, né? Estabelecer o que é comida, desde quando veio isso. A comida para o Então, obeso, na maioria das vezes, era uma relação de amor. Eu já peguei obesos com questões de abuso sexual, com questões de problemas paternos, com perdas familiares na primeira, segunda infância. Então, tem tantas coisas que podem levar... Muitas. E as pessoas começam a formar couraças e a gordura ela acaba sendo com uma camada de proteção. Então, como o meu interior, e fora questões que geralmente estão associadas à ansiedade e depressão. Que vem junto, né? Vem junto. De brinde. Quando você diagnostica e mostra, então assim, por que veio essa ansiedade e depressão? Porque tem coisas ali que precisam ser vistas. Ana, então, quando você está na primeira entrevista com o seu paciente, você já começa a detectar algo emocional? Você já pede um encaminhamento ou ainda isso leva algum tempo para você perceber? Não, geralmente leva algumas consultas, né, alguns retornos. Na primeira consulta, você já consegue perceber, né, até a própria ação, né, do paciente. O comportamento dele. As defesas que ele faz uma defesa o tempo inteiro, né? É isso mesmo. E a desculpa. É isso mesmo. Às vezes, agora com o uso da máscara é mais difícil, mas
O gestual. Né, unha, né? Começa a comer as unhas. Né? Agora O corpo começa a falar, né? O corpo começa a falar. Então, você já percebe que aquele paciente ele é um pouco mais ansioso. Aí você pergunta da ansiedade, ele reconhece. Você ou às vezes não, né? Ou às vezes não. É isso mesmo. Porque eu acho que uma das especialidades do obeso é embrulhar os terapeutas. Né? Assim, no melhor dos bons sentidos. Sim. Porque, na verdade, ele só está empurrando mais um pouco porque ele não quer ser responsável por ele. Até você chegar nesse ponto que você tem que se olhar. Isso que eu falo. Porque você não vai só se olhar. Você vai ter que olhar para dores. Para dores. Você tem que se olhar para aquela pessoa que está do seu lado. Você vai ter que olhar para as atitudes que os filhos estão tendo enquanto você come, você se distrai. O que a comida representa para você? Exatamente. Tem né? muitas questões. Por isso que tirar, como se fazia antigamente, aquele cardápio único para todos, ele é muito perigoso. Porque eu vou falar para vocês, quando eu fiz a última cirurgia, e que eu estava obesa ao extremo, 130 quilos, eu não sabia que eu estava sendo testada a minha disciplina. E a nutricionista com a psicóloga, e eu tinha um exame real com um pouco de gordura no fígado, com 130 quilos, teria mesmo. Então, a nutricionista me fez uma proposta que se eu conseguiria emagrecer 3 quilos numa dieta. Aí eu falei para ela, mas já vou fazer operar do estômago, eu estou de saco cheio, porque você imagina uma pessoa que passou mais de 20 anos, eu sei tudo, só não tenho o CR que vocês têm aí. Porque do resto eu sei tudo, de me comportar diante do médico até na má das intenções enganar o médico. Sim. É louco isso, porque acontece. Aí eu falei para ela, depende. Eu não gosto de arroz e feijão, eu gosto de lanche. Se você colocar só lanche no meu cardápio, eu emagreço 3 quilos, posso até emagrecer um pouquinho mais, porque eu sou disciplinada. Eu falei para ela. Ela falou, então tá, não quer arroz e feijão? Não, o que você quer? Eu gosto de pão sem asbeirada, pão puma sem asbeirada, gosto de queijo branco, adoro atum. Então, o meu gosto também ajudava para montar um cardápio. Gosto de alho. Naquele tempo, antes de ser bariátrico, eu comia muito alho. Hoje, não. Não sei o que modificou o alho e me faz mal. Eu gosto, mas ele não daquele jeito. Salsinha, cebolinha. Gosto de Coca-Cola zero. Nunca, né? Vocês têm um ódio disso, né? Podia mandar ela fechar a fábrica. E aí saí de lá feliz. O cardápio tinha aproximadamente 1.500 calorias. No meu conhecimento, eu falei, não vou emagrecer nada com essa merda. Essa mulher não sabe nada. Me mandou comer 1.500 calorias. O que emagrece é 1.200. Mas eu falei para ela antes de sair, eu só tenho certeza que esse é o cardápio. Ela falou, vai voltar 3 quilos mais magra. Vou, claro que vou. Se ele não me engordar, eu vou voltar. Né? Porque você vai encontrar o paciente... Ele não faz isso porque ele é ruim. Ele faz isso porque ele está de saco cheio. Ele precisa de ajuda. Precisa de ajuda. E assim foi. Mas essa sinceridade é importante. É importante, né? Porque, na verdade, eu nem sabia que eu estava contribuindo para mim. Né? Eu não fiquei... Porque eu já estava cansada de falar que minha mãe que me entupiu de remédio, minha mãe que me deu biotônico. Porque todas as histórias que eram verídicas não serviram para nada, porque elas não me emagreceram. E eu continuava gorda, então eu tinha que falar outra verdade para ela. Contei para ela que eu comia escondido da família. Contava. Fui para casa, 15 dias mais tarde, já pesando 3 quilos que ela tinha me pedido. 22 dias, emagreci 6 quilos. Aí criou um problema para mim. A doutora psicóloga me chamou. Você é disciplinada, para que vai fazer... bariátrica, você já fez 2 vezes, não deu certo, pelo amor de Deus. Vamos fazer uma reeducação. Eu falei assim, pá, só me dá 4, 5 dias no máximo. Engordo 6 e mais um pouco. Sei todo esse caminho aí. Falei, se eu sair daqui, que a senhora me atrapalhando, porque o plano de saúde já tinha autorizado. A senhora não me atrapalha nesse negócio aí, porque o seu laudo vai me atrapalhar. Eu volto com 6 quilos, não, eu volto com 12 quilos a mais. Eu sei todo esse caminho. Porque o caminho que me fazia engordar era chutar o pau da barraca. Como eu não tinha, que nem ela, não tinha intolerância, não tinha nenhuma alergia. Então, chutar o pau da barraca, naqueles 5 minutos de prazer de comer, eu punha tudo a perder.
Mas é verdade. Tem uma história verídica assim? Quantas histórias vocês teriam para contar? De fato, uma delas. até chegar na hora que o paciente tem que se render para quem está ajudando ele. Então, esse é o meu recado de hoje. Você tem que se render de que forma? Contando as dores que estão no seu coração, as dores que o seu estômago sente, a sua cabeça, aquele prazer, que você queria comer aquele pote de sorvete, que você tem dinheiro para comprar esse negócio, a sua mãe não tinha quando você era pequena. Mas hoje você tem. E a doutora falou que você pode comer uma colher cada uma vez por semana. Diabo dos infernos. Mas vai ter isso, porque eu não estou enganando você. Na minha época era tijolo. Você saía tijolo, com meio lá quilo. comendo, E tinha também pedia aquela pazinha e já saía 250 comendo lá, gramas. imagina. Vinha junto a pazinha, vinha junto. Já vinha comendo. Então o que eu quero deixar de incentivar. Consegue ajudar, né? O que eu quero deixar assim para o meu ouvinte que ele precisa emagrecer por várias. Você quer ser gostosa? Você tem que emagrecer. Você quer ter saúde? Se você está acima do peso, o caminho é emagrecer. A estrada não é fácil, ela tem nome, ela tem número, ela tem endereço, não é mesmo? Mas você pode vir aqui dar o seu depoimento depois dessa sua aventura. Jornada. Porque, para mim, hoje, olha que história de vida que eu tenho para contar. Eu dou muita entrevista aí para os Instagram da vida, os povos que me entrevistam. E sabe o que as pessoas querem saber de mim? Mas eu falo assim, mas não vai perguntar outra coisa? Essa história eu já contei tantas vezes. Todo mundo quer escutar a minha história de vida, de obesa, de gorda, até eu chegar aqui. Que é a superação, porque isso motiva outras pessoas. Né? Porque você está mexendo com o quê? Você está mexendo com 2 gatilhos, de dor e de superação. Então, a partir do momento que você mexe com essa questão da dor, automaticamente, e da superação, você motiva e incentiva outras pessoas. Que mesmo ouvindo história várias vezes... Parece que é que nem quando as crianças é pequena. De estímulo, que assiste filme 10 vezes o mesmo isso, filme. me faz lembrar isso, me faz lembrar. Qual é a necessidade de estímulo? Eu falo que nós... nos motivamos, mas precisamos muitas vezes de estímulos externos. Então, quanto mais você ouve, mais você se motiva, mais você cria condições para que você esteja, né? Outra situação. Não se ouve tantas histórias assim, porque as pessoas, elas precisam se proteger de algo. Então, não porque elas não querem, muito na rede elas estão social, só se protegendo, né? O que a gente vê muito nas redes sociais é emagreça com a dieta restritiva, né? E você vai ter sucesso, aqueles planos de milagrosos, não é pelo seu convênio. Ninguém eu vejo conta muito isso. Essa dificuldade, né? Porque se você entrar com a verdade para o seu paciente, sem ilusão, ele tem condição de criar nele uma força, porque precisa de força de vontade. Você precisa querer, né? E eu gosto muito de desafio, mas isso também já é um pouco da minha personalidade. Então, fazer esses workshops de motivação, trazer as mulheres para a roda de mulheres que eu costumo fazer, é tudo isso. Uma terapeuta me questionou assim: o que você vai levar? Qual é o assunto da roda de mulheres? Eu falei assim, não tem assunto. Sabe por quê, amada? Porque cada uma de nós sabe onde dói. Se eu vou falar, olha, hoje nós vamos falar das dores de quem apanhou do marido. Isso aí, ela sabe que ela tem que procurar a delegacia, ela sabe que tem que procurar o corpo de delito e ela sabe que tem que procurar uma psicóloga para ela e para a família. Quando ela vem para essa roda de mulheres que eu deixo aberto, eu dou para ela a oportunidade de ela pensar qual é o caminho que ela tem que ir. E é o que acontece aqui conosco, né? Você pode se espelhar, se você é morena, você se espelha na gostosa da doutora... A cara dela tomou até um susto, ficou procurando a gostosa. Então, a Patrícia Dias, que é uma gostosa, uma morena linda de morrer. Se você é oriental ou de outra descendência, essa maravilhosa aqui, que é 50% japa. E se você é uma desbocada que nem eu, pode se inspirar em mim, que tudo isso que me ajudou a chegar até aqui. Sabe por quê? A gente tem que falar do sentimento da gente. Mas se meu marido não gostar, manda ele se foder. Entendeu? Porque muitas mulheres estão gordas porque não falam aquilo que sente. E aí o marido que ficou lá na internet, na rede social, ele viu a vizinha de short na laje.
E a mulher vizinha é uma gostosa. E aí ele vai descer pra janta. A mulher tem 20 quilos a mais, o short tá tudo enfiado na bunda, não tem estímulo nenhum. Amigo, o problema é você, não é sua mulher. Você não vai olhar pra ela, vai ter quem olha. Então é isso que a mulher tem que... nossa, você vê a vizinha tá mais gostosa, você tá gorda. Vai se ferrar, manda o cara... Você liga pra mim no particular que eu te dou a resposta. Você vai começar a sarar. Não é, Ana? Aquilo que você engole, aquilo que você não é, mas alguém fala. E às vezes, para manter o casamento, tem muitos casos que para manter assim a família, a família e o sistema, assim, para você, eu não sei a palavra as agora, aparências, o marido, exatamente para manter esse casamento, então eu não posso ser, né? Então, assim, eu não posso ser quem eu sou, a minha identidade, porque assim, pelo menos as pessoas não me notam, eu fico, né? E então, outra coisa, tem mulheres que hoje colocam muito mais de 50% da parte financeira dentro dos lares. E o homem que é muito visual, ele está insatisfeito, e para terminar o relacionamento, ele começa com o quê? Humilhação. E a sobrecarga da mulher, né? Porque assim, tem que ser mãe, tem que ser dona de casa. E aqui eu não estou generalizando, porque eu sei que tem muitos maridos, que nem no meu caso, o Wilson sempre me incentivou, né? A minha sogra falava quando eu chegava lá, nossa, como você tá gorda, eu chorava 3 dias, né? Mas era uma pessoa sem cultura, né? E ela criava o maior problema para ele. Porque eu brigava com ele, porque a sogra falou. E ele falou, mas eu não tenho culpa, então vamos se tratar. O Wilson nunca mediu esforços e nunca me humilhou também. Ele sempre falou, você quer ir, ó? Ele também sempre me deu talão de cheque, eu também tenho essa vantagem. Né? Sempre apoiou, né? Sempre apoiou, né? E, enfim, cada uma vai ter uma dinâmica. A sua dor é diferente da minha, diferente da Ana, diferente da Patrícia, diferente até dos... Porque aqui a gente só falou de menina. Mas tem o lado dos meninos. O chefe, por exemplo, é um bonitão. A Anne já tratou de fisgar, já pôs uma aliança, você madrinha, dona do coração. Mas aqui a gente tem colegas, a gente tem amigos, que também os meninos, né? Olha, também outro assunto, falar de obesidade mais voltada para o masculino. Você vê que o nosso assunto aqui é quase que infinito. Tem casos de pessoas que participaram do programa, até por questão ética, não vou citar nomes, mas que mudaram os hábitos alimentares a partir do programa. É mesmo? E eu tive esse resultado. Então, eu fico feliz de saber. Hábitos alimentares, atividade física, então eu fico muito feliz em saber, né, que são pessoas que nos acompanham e que me deram esse feedback. Muito lindo, então, isso tem um valor, tá? Isso tem um valor que não tem dinheiro. Principalmente homens, 2 homens que me deram esse feedback. Né? Um deles é meu paciente, um é meu amigo, e me deram esse feedback. E eu achei muito bacana. Né? Muito. O quanto... Porque eu sempre falo, né? Tem alguns entrevistados que ficam preocupados com a audiência. Hoje nós estamos fazendo sem o contato do público, mas estamos entregando o nosso melhor. Aqui, um programa de utilidade pública dessa forma, se a gente conseguir atingir uma única pessoa, nós já fizemos o nosso papel. Sim. E para chegarmos aqui, elas estudaram entre elas, porque eu deixo bem livre. Nós temos um grupo, nós 3, que nós conversamos. Com 10 dias antes do programa, nós já estamos no intensivão, falando do que a gente vai conversar. Imagina que eu entrevisto 5 pessoas por semana. Então, a minha dinâmica de preocupação do que entregar aqui é imensa. Fazendo o quê? Daquilo que a minha experiência de vida, que eu já percebi que as pessoas gostam de ir por esse caminho. E hoje eu entendo alguns programas de televisões muito famosos que os artistas contam as histórias, né? E o Faustão contava lá, hoje é o livro da sua vida, e aí colocava lá as testemunhas, né? Então hoje eu entendo esse lado do que tem os programas, né? Isidoro, eu não posso perguntar quanta gente tem aí, né? Que eu fico morrendo de vontade de falar com o povo. Mas eu acho que também a gente vai... O horário já também acho que já está em cima, né? Vou pedir para as meninas deixarem aí as suas colocações, suas redes sociais. E espero vocês daqui um mês, que já tem data, né? Nós já fechamos até dezembro, por conta que a Sofia está a caminho, né? E se der tudo certo e ela ficar na casinha dela do jeito que ela tem que ficar, até dezembro ainda a mamãe está aqui. Se Deus quiser. Patrícia, deixo com você 5 minutos para você se despedir. Então, desde já eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Quem depois quiser mais informações sobre a questão da intolerância, eu falo que foi algo que aprendi com dor mesmo, e hoje eu tenho
dou dicas para pessoas, mesmo não sendo nutricionista, mas dou dica de produtos que podem ser utilizados, porque as pessoas têm muita dúvida de medicamentos, que medicamentos têm lactose, e até trabalho com pessoas que têm, porque é um luto, como eu falo, é um luto. É a pessoa deixar de comer algo que gosta muito, como diabético, como hipertenso, tem algumas restrições alimentares. Então, quem precisar também, né, eu atendo online e atendo no presencial. No presencial na Clínica Saúde Integrada, no Rude Ramos. E o meu Instagram é patriciadias.psicóloga. E o meu número é 11 95392 2047. Então, muito obrigada, né, pela participação. Vocês vão assistir, e qualquer dúvida que for referente a isso, ou qualquer questão emocional, compulsão, estarei à disposição. E agradeço a vocês pela oportunidade. Gratidão, Patrícia. Gratidão mesmo. Ana? Obrigada mais uma vez. Né? O meu recado é importante, viu? O paciente, ele realmente valorizar, procurar ajuda, né? Valorizar esse diagnóstico. Se ele realmente tiver uma intolerância, não deixe de procurar um profissional. Né? E quando nós falamos, não é só tirar o glúten, tirar só a lactose, né? Mas é como a Patrícia comentou, então a gente conseguir adequar a quantidade de micronutrientes, de vitaminas, né? Para que não falte nada para esse paciente, para que ele tenha um estilo de vida mais saudável, né? Então, qualquer dúvida, eu também fico à disposição, né? O meu Instagram é @anayoshida.nutricionista. Meu telefone é o 954340749. E muito obrigada mais uma vez pela oportunidade. Eu é que agradeço. Gratidão, Isidoro. Beth, muito obrigado também. Obrigado pela presença da... Obrigado você por se esforçar tanto aqui com a tecnologia. Hoje nós tivemos um problema com a internet, né? Não foi o problema da rádio. Desde o dia que complicou a vida do mundo lá com toda a tecnologia, nós estamos tendo... As empresas do meu colega lá. Do menino lá do Facebook. Mas eu creio que esse programa já deva estar no ar amanhã já. Tá. E nós fizemos aqui com muito carinho, com muito amor. Espero ter entregado o melhor para vocês. Compartilhe quando cair nas suas redes sociais, porque se não serve para você, com certeza para alguém deve servir. E você está contribuindo para que eu, Isidoro e todos que fazem o programa poder melhorar cada vez mais, né? Como vocês sabem, aqui não tem patrocínio, não ganho nada e ainda pago algumas coisas. Então, você imagina quanto amor que eu não tenho por estar fazendo e entregando isso para vocês. Ainda traz coisa gostosa pra gente comer. Ainda trago, na hora que acabar aqui, nós vamos tomar café quente e vamos comer esse pão que não tem nada dentro, porque lá naquela padaria que eu fui, eu procurei algo que fosse compatível pra gente comer o pão. Não tinha nada, então aí eu também não trouxe. Só a Patrícia que não vai comer nada. Vai comer o pão, Patrícia? Porque eu acho que é só nós, viu, Beth? É só nós? É porque a Ana, pensa numa mulher regrada, né? Essa é. Nem a Sofia não fica com vontade. Ela fica com a mãozinha assim na perna, que é pra menina não nascer com nenhuma manchinha de vontade, né? Os antigos lá, meus nonos, meus italianos, falavam isso, né? Eu ofereci água, ela nem aceitou. Nem água, pra você ver como a mulher é regrada. Fica aqui o meu beijo para todos vocês. Gratidão do mais profundo. Gratidão. Segunda-feira eu tô de volta. Muito obrigada. Emagrecer em série com Elizabeth Souto, a psicóloga Patrícia Dias e a nutricionista Ana Carolina Yoshida. The Wall FM.